Mostrar tudo. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a fazer o estudo. Vamos esgotar a lei do LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tem muito potencial de cair, precisa esgotar para a gente dar seguimento. Acho que o Carlos gostou, bateu palminha aqui. Gostei, eu nem sabia que dava para fazer isso. Sou um pouco anacrônico em termos de tecnologia, eu não conheço essas coisinhas bonitinhas. Mas, voltando a falar, de início, quem conhece a gente, gosta de estudar com a gente, já deixa o like. Se não conhece, assiste o vídeo até o final e deixa o like. Hoje a gente não vai enrolar muito, então vamos começar com a apresentação. Em cima está o Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Vamos começar. Temos também o Paulo, que vai falar um caso para a gente sobre a Corte Internacional de Direitos Humanos da OEA. Bom dia, Paulo. Tá sem som. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para você que vai ver esse vídeo aí em outros horários. A gente segue aqui firme nos estudos. Buscamos os nossos objetivos. Vamos falar um pouco agora, né? Porque cada dia a gente tem trazido um caso que volta e meia são cobrados casos específicos aqui na parte de direitos humanos e de formação humanística. São casos que geralmente são contenciosos, já levados e decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e que teve alguma repercussão. O caso de hoje é o da Guerrilha do Araguaia, também intitulado Gomes Lund contra Brasil versus Brasil. Esse caso, ele trata de uma perseguição política. Foi retratado assim, dessa forma, né? Porque na década de 70 houve uma formação de um grupo armado do Partido Comunista lá no Alto do Araguaia, lá no Pará, por ali, na região amazônica. E aí, aquela região ali, norte do Tocantins, no Pará ali. E aí, eles se reuniram, formaram uma força armada e foram hostilizados, né? Foram vítimas de uma força maior que era o regime militar do Brasil, pelo qual o Brasil passava nessa época. De 64 até 88, o Brasil passava por um regime militar. E aí, na década de 70, esse grupo do Partido Comunista reuniu lá no Araguaia, formaram uma força armada contra esse poder instituído no Brasil e foram massacrados, na verdade, né? O caso em si trata do desaparecimento de pessoas. Quando você vê a informação de desaparecimento forçado de pessoas, você vai lembrar de caso Gomes Lund ou Guerrilha do Araguaia, que é a principal situação aí de sumiço de pessoas. O Brasil também foi condenado pela demora, e o Carlos ressaltou isso ontem, na demora e na falha da investigação. A investigação demora, fica enrolando, não chega em resultado nenhum, em conclusão nenhuma, não responsabiliza, não busca os responsáveis, e por isso o Brasil é condenado a ser mais ativo nas investigações. Então é isso. A Corte, em 2022, teve um movimento de comemoração de 50 anos da Guerrilha do Araguaia, e nesse caso, o Brasil realmente foi condenado pela Corte Interamericana, mas por causa pela situação de desaparecimento forçado, mas pela falha da investigação, pela omissão na investigação. A Corte reiterou o parâmetro sobre o desaparecimento forçado como violação múltipla e continuada de direitos, e sobre a obrigação estatal de investigar e punir graves violações de direitos humanos, e a sua incompatibilidade com as leis de anistia.
A Corte desenvolveu ainda a proteção do direito de acesso à informação pública e limites do segredo de Estado. Essa coisa do Estado ficar colocando segredo aí em 100 anos. Então, a Corte estabeleceu limites. As vítimas foram os membros do Partido Comunista do Brasil, camponeses da região, membros das suas respectivas famílias. E as reparações a que foi condenado o Estado brasileiro foram as seguintes: o Estado deve conduzir eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a investigação penal dos fatos do presente caso, a fim de esclarecê-los e determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências que a lei preveja. Diante disso, teve algumas considerações também que a gente pode estender o assunto, mas não para agora, sobre direito ao esquecimento. Uma das examinadoras do ENAC, do Exame Nacional dos Cartórios, ela vai trazer isso e ela tem artigo escrito sobre direito ao esquecimento. Então, é importante isso aí. Mas, voltando aqui ao assunto aqui da guerrilha do Araguaia, o Brasil, então, foi condenado a tomar uma posição mais ativa nas investigações. O Estado deve realizar todos os esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas. Ele deve oferecer tratamento médico, psicológico e psiquiátrico às vítimas que requeram, se for o caso, pagar o montante estabelecido. Ele deve realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional. O Estado deve continuar com as ações desenvolvidas em matéria de capacitação e implementar com um prazo razoável programa ou curso permanente sobre direitos humanos. O Estado deve adotar, em um prazo razoável, as medidas que sejam necessárias para tipificar um delito de desaparecimento forçado. Essa palavra-chave é muito importante, desaparecimento forçado. Para esse caso aí, Gomes Lund, o caso também do Vladimir Herzog, também é desaparecimento forçado. O Estado deve continuar desenvolvendo iniciativas de busca, de sistematização e publicação de toda a informação sobre a guerrilha do Araguaia. São várias condenações aqui. O Estado deve pagar as quantias fixadas, foi condenado a pagar indenização por dano material, por dano moral, né? Restituição de custos e gastos. O Estado deve realizar uma convocatória em ao menos um jornal de circulação nacional e um da região onde ocorreram os fatos do presente caso, ou mediante outra modalidade adequada, para que, no período de 24 meses, contado a partir da notificação da sentença, os familiares das pessoas indicadas anteriormente aportem prova suficiente que permita o Estado identificá-los e, conforme o caso, considerá-los vítimas. Esse caso já caiu no Enan, não caiu não, Paulo? Caiu no Enan, mas foi assim, foi a questão aqui do primeiro Enan, falou assim: casos envolvendo o direito de desaparecimento forçado são uma constante na jurisprudência contenciosa na Corte Interamericana. Desde a primeira sentença que o proferiu, caso Velásquez Rodrigues versus Honduras, em 1987. O tribunal reconhece que se trata de violação múltipla aos direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. E, a respeito do tema, trouxe 3 informações aqui para julgar se está certo a 1 e a 2, a 2 e a 3, a 3 e a 4. 3 e a 4 não, né? 1 e 2, 1 e 3, ou só a 3. Quer que leia as 3 alternativas aqui? Pode ler. Então, ele falou que o caso envolvendo desaparecimento forçado são uma constante. O primeiro caso julgado foi Velásquez Rodrigues versus Honduras, em 1987. E sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, segundo o entendimento da Corte IDH, o crime de desaparecimento forçado é um crime permanente que se prolonga no tempo até que o Estado comprove que o desaparecido já morreu. Essa parte final está errada, né? Está errado porque não é até que se comprove que o desaparecido morreu, né? Ele não se encerra aí. Ainda que se comprove que ele morreu, tem que continuar as investigações para apurar quem foram os responsáveis. Então, está errado isso. Ô, Paulo,
Só uma pegadinha do concurso. A gente fala muito de Gomes Land, mas esse Gomes Land é uma mulher, é Júlia Gomes Land o nome dela. Tá. Se vier por Legal. acaso na prova Júlia, toma cuidado que o pessoal tá nas pegadinhas bem assim, bem minuciosa de prova, bota um Júlia lá e não coloca nem o Gomes nem o Londe. O caso do Júlia, né, teve repercussão na Guerrilha do Araguaia, você vai ficar pensando, Júlia, mas é Júlia Gomes Londe o nome da pessoa. Boa. A afirmativa número 2 fala que a proibição do desaparecimento forçado possui status de ius cogens. Isso é verdade. E a alternativa número 3 fala que a Corte reconhece o direito autônomo dos familiares a conhecer a verdade, que compreende não apenas as obrigações estatais derivadas dos artigos 8 e 25 da Convenção, mas também o direito de acesso à informação, prescrito no artigo 13.1. Foi dessa forma que foi cobrado aí no primeiro ENAM. Muito legal. Então, a gente viu o caso dos índios, que é Chucuru, a gente viu Gomes Land agora, a gente viu Garibaldi, a gente viu o do advogado Carvalho, que foi o único que não houve condenação, e vamos continuar vendo até o final. Vamos começar, então, a nossa leitura. Depois a gente pode tentar fazer Na verdade, eu acho que a gente até tinha aí algum material nosso, tinha tinha um detalhamento bem específico de cada caso. A gente estava lendo isso em algum lugar, não sei se vocês lembram, a gente tinha esse material nosso em algum lugar, onde trazia cada caso, mas assim, bem sucinto mesmo, informando o que era, o que aconteceu, se foi condenado, se não foi. É no site do CNJ mesmo. Vamos pegar esse material e passar. Vamos começar, eu compartilhei a tela, mas antes a gente ficou trazer uma jurisprudência rápida também, sem explicar muito, mas apenas a ementa. Então, vai perguntar na prova se o inadimplemento da pena de multa ela impede a extinção da punibilidade ou não. A chance de cair isso é enorme. E a resposta é, ela impede. Tem uma exceção, que é no caso do condenado não ter como pagar a multa. Se ele não tem como pagar a multa, ela será extinta. Mas se o Estado tem o direito, nesse caso, de demonstrar que ele tem condição financeira. Então, é o Estado que demonstra que ele tem condição financeira. Então, o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade, mesmo que já tenha cumprido a PPL ou PRD. Isso está no informativo 308 do STJ. Vamos começar a leitura da Lei Geral de Proteção de Dados, seção 3, das regras. Compartilhou aqui a tela já? Está aparecendo? Está aparecendo, normal. Tá. O tratamento de dados pessoais pela pessoa jurídica de direito público, referidas no parágrafo único do artigo 1 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, deve ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que 1. Sejam informadas hipóteses em que, no exercício de sua competência, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas para execução dessa atividade em veículo de fácil acesso, preferencialmente em sítio eletrônico. 3. Seja indicado um encarregado quando realizada a operação de tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 39 dessa lei. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade da operação de tratamento. Parágrafo 2º. O disposto nessa lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput desse artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 3º. Os prazos e procedimentos para o exercício dos direitos de titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei do habeas data,
da Lei Geral de Processo Administrativo e a Lei de Acesso à Informação. Lembrando, habeas datas, para você ter acesso, são 10 dias. Para você retificar ou alterar a informação, são 15. Negou durante esse período, você entra com a habeas data. Parágrafo 4º. Os serviços notoriais e de registro exercido em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput desse artigo, nos termos dessa lei. Caiu no TJ Goiás 21, FCC, a propósito do tratamento de dados pessoais, no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, verifica-se que os serviços notoriais e de registro exercido em caráter privado por delegação do poder público terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito público no tocante ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo 5º. Os órgãos notoriais de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput desse artigo. Então, quem faz cartório, presta atenção, os órgãos notariais e de registro devem fornecer aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades que trata o caput desse artigo. Artigo 24. As empresas públicas e sociedades... Só chamar uma atenção aí. Esse parágrafo 4º e 5º, ele não quer dizer que a administração pública vai ter acesso irrestrito, como se ao vivo tivesse um acesso lá paralelo às informações do cartório. Não, é quando o poder público requisitar as informações, aí o notário deve informar elas de forma eletrônica. Tá? Eu estava imaginando que, por acaso, quando há uma compra e venda de imóvel e há o registro, eles tinham que enviar para a prefeitura, por exemplo, para arrumar o cadastro IPTU, não tem? Tem. Mas não é o cartório que envia essas informações exatamente para isso, não. Na verdade, cada estado vai trabalhar de um jeito. Vamos lá. As informações para municípios, elas são mais restritas. Na verdade, as informações essas aí são mais para corregedoria, obrigatórias, assim, automáticas. Aqui os órgãos que ele fala, então, os órgãos, a administração pública, ele não está querendo dizer os entes públicos, a administração executiva, os órgãos executivos, ele não quer dizer a presidência, o governo e a prefeitura? É exatamente isso, mas é quando ele requisitar, né? Então ele não age de ofício, sem provocado. É isso. Em regra, a regra é da provocação. A regra do notário e de registro é da provocação. É isso que eu estou trazendo a informação. Não é como se a administração pública tivesse uma ligação direta lá e de acesso aos dados, eu vou lá puxar. É uma comunicação eletrônica, mas é uma comunicação como se eu estivesse mandando um e-mail. É como se a administração pública, a prefeitura, tivesse acesso ao cartório automático. Não, ao banco de dados do cartório não, né? Não. Aí não tem como. Porque uma leitura desatenta aí poderia trazer essa informação, ou trazer a informação, essa ideia aí que você imaginou que obrigatoriamente e automaticamente ele já tem que fazer essa comunicação à prefeitura. Artigo 24. As empresas públicas e a sociedade de economia mista que atuam em regime de concorrência sujeita ao disposto no artigo 173 da Constituição terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares no termo dessa lei. A gente vai começar a fazer a leitura da Constituição uma vez por mês. Entra no nosso grupo de WhatsApp e receba quais são os artigos para a gente fazer. Parágrafo único. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito de execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público nos termos desse capítulo. Então, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são pessoas de direito público, são pessoas jurídicas de direito público com personalidade de pessoa jurídica de direito privado. Quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e entidades do poder público. Artigo 25.
os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vista à execução de políticas públicas, a prestação de serviço público, a descentralização da atividade pública e a disseminação e o acesso à informação pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender à finalidade específica de execução de política pública e à atribuição legal pelos órgãos e pela entidade pública, respeitado o princípio da proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º dessa lei. Então, é obrigatório, ela tem que atender às finalidades específicas de execução de política pública e atribuição legal pelos órgãos e entidades públicas. Parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir às entidades privadas dados pessoais constantes de base de dados que têm acesso, exceto, tem que saber esse rol, o rol aqui é exceção. Então, o poder público não pode, em regra, transferir à entidade privada dados pessoais. Quando que ele pode? Primeiro caso, em casos de execução descentralizada da atividade pública, que exija a transferência exclusivamente para fins específicos e determinados, observado a Lei de Acesso à Informação. Inciso 2 vetado. Inciso 3, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições dessa lei. 4, quando houver previsão legal, ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumento congêneres. Ou 5, na hipótese de a transferência de dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integralidade do titular dos dados, desde que o vedado tratamento para outras finalidades. Então, o 5 é na hipótese de transferência de dados, objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados. Parágrafo 2º. Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1º desse artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoas jurídicas de direito público e a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá do consentimento do titular, exceto, então, em regra, a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado tem que ser informado à autoridade nacional e depende do consentimento titular. Quando não vai precisar fazer isso? Qual é a exceção? É assim, ó. Não, é assim, ó. A comunicação, o uso compartilhado do uso da pessoa jurídica de direito público à pessoa jurídica de direito privado deverá ser comunicado à autoridade nacional, né? Ou não. Comunicação ou uso compartilhado. Se compartilhar a comunicação dos dados que a pessoa jurídica de direito público tem com a pessoa jurídica de direito privado, será informada a autoridade vai ser nacional. informada a autoridade nacional e depende do consentimento do titular, exceto em algumas hipóteses. Ó. Sim, eu li errado. Peço perdão ao pessoal. Então, a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público à pessoa jurídica de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá do consentimento titular, exceto quando não precisa informar. Quando não precisa do consentimento titular, quer dizer, nas hipóteses que dispensam o consentimento previsto nessa lei, no caso de uso compartilhado de dados, que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 dessa lei, ou nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 dessa lei. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput desse artigo será objeto de regulamentação. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operação de tratamento de dados pessoais e informações específicas sobre o âmbito e a natureza de dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para atividade de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2 da responsabilidade, artigo 31. Quando houver infração a essa lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá,
enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agente do poder público a publicação de relatório de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Capítulo 5, da transferência internacional de dados. Artigo 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Então, em regra, não transfere internacionalmente dados pessoais, mas ela é permitida em alguns casos. Quais são? 1. Para países ou organismo internacional que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Então, tem que ter o mesmo grau de proteção, ou pelo menos que seja adequado. 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previsto nessa lei na forma de A. Cláusula contratual específica para determinada transferência. B. Cláusulas padrões contratuais. Aqui eles vão colocar um não na frente, mas é cláusula padrão contratuais. C. Norma corporativista globais. D. Selo, certificado e código de conduta regularmente emitido. 3. Inciso 3. Quando a transferência for necessário para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com o instrumento de direito internacional. 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. 5. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência. 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. 7. Quando a transferência for necessária para execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 dessa lei. 8. Quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico, o consentimento titular tem que ser específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Ou 9. Quando necessário para atender às hipóteses previstas no inciso 2, 5, 6 do artigo 7 dessa lei. Parágrafo único. Para fins do inciso 1 desse artigo, as pessoas jurídicas de direito público referida no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, no âmbito de sua competência legais e responsáveis no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional. Artigo 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput do artigo 33 dessa lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração a autoridade nacional que vê o nível de proteção de dados, e ele tem que avaliar com base no quê? 1. As normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou do organismo internacional. 2. Natureza do dado. 3. Observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nessa lei. 4. A adoção de medida de segurança prevista em regulamento. 5. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito do direito de proteção de dados pessoais. E 6. Outras circunstâncias específicas relativa à transferência. Artigo 35. A definição do conteúdo de cláusula padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas cooperativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta que se referem ao inciso 2 do caput do artigo 33 dessa lei, será realizada pela autoridade nacional. Essa autoridade nacional tem muita função, hein? A gente tem que ficar esperto para ela. Parágrafo 1º. Para a verificação do disposto no capítulo desse artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observarem os direitos, as garantias e os princípios dessa lei. Parágrafo 2º. Na análise de cláusulas contratuais, de documento ou de outra norma cooperativas globais submetida à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação
quando as operações de tratamento, quando necessário. Parágrafo 3º, a autoridade nacional poderá designar organismo de certificação para a realização do previsto no caput desse artigo, que permanecerão sobre sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Os atos realizados por organismos de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com essa lei, submetido à revisão ou anulação. Então, os atos desse organismo internacional podem ser revistos pela autoridade nacional. Parágrafo 5º. As garantias suficientes de observância do princípio geral de proteção e dos direitos do titular referidas no caput desse artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto no parágrafo 1º e 2º do artigo 46 dessa lei. Ô Carlos, quem que é o operador, segundo a lei, lá atrás que a gente viu? Existe lá meio que uma hierarquia, né? Tem um operador, tem o encarregado e tem São 3. Operador é aquela pessoa que faz o tratamento dos dados, né? Eu acho que é isso, né? Não é isso? Está lá atrás. Você lembra, Paulo? Sim. Até aqui embaixo aqui está aparecendo aqui, ó. Os agentes são controlador, operador e encarregado. Ah, tá. Isso. Aqui embaixo aqui está aparecendo um pouquinho aqui. Aqui, né? O controlador, ele vai... a gente resolvendo um exercício, uma pessoa fez até uma analogia com um sistema de restaurante. Você lembra? Foi. O operador é a pessoa natural ou jurídica, né? Tá certo. Que realiza o tratamento dos dados. O operador realiza o tratamento. Hã? O operador é o que realiza o tratamento. E o encarregado é que faz a ponte entre o indivíduo que tem o dado tratado e o operador. Ele deu até um exemplo, fazendo analogia, né, Paulo? Que o operador é o chefe da cozinha lá, o cara que prepara os alimentos, né? E ele falou que o encarregado era o cara ali que recebia os clientes. É ele que fazia a ponte entre o controlador e o operador. Ele pega, o cara leva para a mesa. Então, ó, só para lembrar, o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados, ou seja, os clientes, né? E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o controlador, já que o Marcelo parou, né, só para a gente fazer essa comparação, é a pessoa que decide, né? Então, assim, é o gerente do restaurante, referente ao tratamento dos dados pessoais. Então, o controlador é quem decide sobre o tratamento dos dados, o operador é quem trata os dados e o encarregado é quem faz a ponte, né, de comunicação dos dados do controlador com os titulares dos dados. Se você pegar na analogia, gerente do restaurante, controlador, o chefe de cozinha, o operador e o cara que recebe você no restaurante, que te leva para a mesa, né, que tem contato direto com o titular do dado, é o encarregado. Vamos lá. Artigo 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficiente de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referido no inciso 2 do artigo 33 dessa lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional. Capítulo 6 dos agentes de tratamento de dados pessoais, do controlador e do operador. Artigo 37. O controlador e o operador devem manter registro de operação de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Artigo 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às operações de tratamento de dados, com termos de regulamento, observado o segredo comercial e industrial,
Ô, Paulo, o que são dados sensíveis? Paulo, você está sem áudio, Paulo. O artigo 7º da LGPD traz esses conceitos aí dos dados sensíveis, são aqueles dados relativos à raça, à crença religiosa, político, como é que é? Orientação política, Orientação política, isso aí. referente à saúde, são aqueles dados que ficam na esfera mais íntima. Sim. E são eles que geram o dano moral quando tem o vazamento. Isso vai cair em prova também, porque cai em todas. Se sair só os dados sem ser os sensíveis, você não tem dano moral presumido. Você tem só o vazamento, mas se for os dados sensíveis, vai ter que arcar com os danos morais. Parágrafo único. Observado o disposto no caput desse artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de coleta de dado, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com a relação à medida, salvaguardas e mecanismo de mitigação de risco adotado. Artigo 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e de normas sobre a matéria. Então, o operador, ele realiza o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador. Artigo 40. Fazer um mnemônico, Marcelo, para as pessoas lembrarem na prova, nos comentários importantes, a gente também lembrar, né? Pela hierarquia, você coloca a palavra COE, C-O-E, de cima para baixo. Você vai lembrar que tem uma área da polícia que chama COE, né? O Centro de Operações Especiais da Polícia. Então, você vai lembrar de COE, de controlador, operador, encarregado. É uma hierarquia, onde cada um tem uma função e o controlador está acima deles. Né? O controlador é quem decide, né? O operador é quem trata, e o encarregado é quem faz a ponte de ligação entre o controlador e o titular dos dados. Artigo 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados de segurança, assim como sobre o tempo de guarda do registro, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. É a autoridade nacional que vai ver o que está sendo dito aqui. Seção 2, do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O encarregado é o que está no último da hierarquia que o Carlos criou, o mnemônico, o COI. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, o controlador indica e o encarregado faz o tratamento. Parágrafo 1º. A identificação e as informações do contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Parágrafo 2º. Só um apontamento aqui, olha que interessante essa lei. Aqui fala que o controlador deverá indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A lei fala que quem trata os dados pessoais é o operador. E aqui embaixo ela é contraditória, que aqui ela fala que o controlador deverá indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Só que quem faz o tratamento de dados pessoais é o operador. E isso pode ser uma pegadinha na prova, porque você fica em negócio. O operador quem trata os dados pessoais. E aí vem isso na prova, fala, peraí, encarregado não trata dado pessoal. Só que aqui na lei fala que o controlador deverá indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não fala que ele é quem trata os dados. Fala que quem trata os dados pessoais é o operador. Não, peraí. É isso mesmo, fala que é o operador. É estranho, né? Falar que o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O certo seria indicar o operador, né? Não sei se a lei aqui está errada, ou a gente vai ter que observar isso na prova. Porque a gente já tem essa ideia de quem que é controlador, quem que é operador, quem que é encarregado, e se eu pegasse a prova e olhasse, você fala, não, isso aqui está errado.
quem trata dado pessoal é o operador. E isso aqui na letra da lei está certo. Só que lá ele dá uma descrição de uma coisa que embaixo traz outra. Para mim foi falha do legislador colocar isso aqui, para mim. Mas eu vou ter que pegar o que está na letra da lei, seguir a regra. Sim. Parágrafo 1º. A identidade e informação do contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Parágrafo 2º. As atividades do encarregado consistem em: as atividades do encarregado em 1. Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimento e adotar providência. Quem aceita a reclamação e comunicação dos titulares e presta esclarecimento é encarregado. 2. Receber comunicação da autoridade nacional e adotar previdência. Ele também fala com a autoridade nacional e adota a providência. 3. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecido em normas complementares. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador. O controlador é o primeiro da lista. E é o que o Carlos estava falando. A impressão que vai dar quando cai isso é que o controlador falava para o operador e o operador estabelecia para o executor, né, para o cara que vai executar. Você vê que, quando ele fala no parágrafo 2º, as atividades do encarregado, ela, hora nenhuma, aí fala que ele vai tratar dado. E lá em cima, lá, ó, quando você pega o artigo 41, ele fala que o controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A redação ficou muito mal feita, porque, na verdade, o encarregado não tem a função de tratar dado pessoal. Lá na denominação fala que ele é a ponte de ligação. E realmente as atividades dele aí, ó, realmente é uma ponte de ligação mesmo, ó. Ele aceita a reclamação, ele recebe comunicação, ele orienta o funcionário, ele executa as demais atribuições determinadas pelo controlador, estabelecida em norma complementar. E fica uma coisa bem estranha, né? Porque fica até difícil, porque você segue uma linha de raciocínio, chega aqui embaixo, no artigo 41, ele vem para poder trazer uma redação mal feita, né? Eu acho que foi um erro aqui na hora de escrever esse artigo, não tem lógica. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encargo, inclusive hipótese de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou volume de operações de tratamento de dados. Seção 3. Da responsabilidade e do ressarcimento de dados. Artigo 42. O controlador ou o operador. Então, o controlador ou o operador, que em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigatório repará-los. Você vê que no artigo 42 aí, ó, ele traz o controlador e o operador, que é as pessoas que estão mais ligadas ao tratamento de dado pessoal. Um decide, o outro trata. Nem traz o encarregado nessa opção. É, porque o encarregado, ele não tem poder de decisão, né? Então, ele pega o controlador, que é quem compete às decisões referente ao tratamento de dados, o controlador, que compete às decisões referente ao tratamento de dados, e o operador, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, ele pega os dois primeiros e cria responsabilidade para eles, né? E libera quem está fazendo a execução. Eu acho que é esse o pensamento que o legislador teve, mas eu não tenho certeza. Mas é sim. Parágrafo 1º. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, 1. O operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir a obrigação da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 dessa lei. Então, aqui a lei trouxe uma responsabilidade solidária. Lembra, a responsabilidade só dá por força de lei ou por vontade das partes. Então, aqui o operador responde solidariamente pelos danos causados quando descumprir as obrigações da legislação, descumpriu a lei,
ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. 2. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento da qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão prevista no artigo 43 dessa lei. Parágrafo 2º. O juiz, no processo civil, o juiz poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Então, ele segue nos dois primeiros, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, ele segue o CDC. O CDC fala exatamente isso. Ele fala que o consumidor é presumidamente vulnerável e existe duas formas de inversão do ônus da prova no CDC. Uma é opi legis e a outra é por opi judice. E nessa ele vai ver a verossimilhança da alegação e se há hipossuficiência. Agora, essa lei traz mais uma hipótese. Quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Parágrafo 3º. As ações de reparação por dano coletivo, aqui ele está seguindo aquela linha do CDC também que fala direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. O coletivo é aquele que pertence a uma classe determinada, salvo o melhor juízo. É isso, Carlos? Você que é bom em difuso? Sim, isso mesmo. Coletiva, grupo, né? Grupo ou classe é determinada de pessoas. Normalmente ela faz as decisões dela são ultrapartes, né? Só entre as partes envolvidas naquele litígio. Ao contrário das difusos e os homogêneos, né? Que normalmente faz a decisão, ela é erga omnes. Então, aqui, ó, as ações de reparação por danos coletivos, ele está usando uma espécie, não é todos os danos difusos, coletivos e individuais, não, é só o coletivo que tenha por objeto a responsabilização nos termos do caput desse artigo, podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o disposto na legislação pertinente. Parágrafo 4º, aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação no evento danoso. Artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem. Quando que eles não serão responsabilizados? Eles têm que provar o quê? 1, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído. 2, que embora tenha realizado o tratamento de dados pessoais que lhe é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados. Ou 3, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Ele segue quase igual ao CDC. Quando tira a responsabilidade do fornecedor do serviço do produto, é basicamente isso. Artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não forneça a segurança que o titular dele pode esperar, considerando as circunstâncias relevantes entre o qual 1. O motivo pelo qual é realizado. 2. O resultado e os riscos que razoavelmente dela se esperam. 3. As técnicas de tratamento de dados pessoais disponível à época em que foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação de segurança de dados o controlador ou operador, de novo os dois, é sempre eles que respondem, que não deixar de anotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 dessa lei, der causa ao dano. Artigo 46. As hipóteses de violação do direito titular no âmbito da relação de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade na legislação pertinente. Então, as hipóteses de violação, no caso de direito de consumo, permanece sujeito à responsabilidade pelo CDC. Capítulo 7, da segurança e das boas práticas. Seção 1, da segurança e do sigilo de dados. Artigo 46. Os agentes de tratamento devem adotar medida de segurança técnica e administrativa apta a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e de situações acidentais ou ilícitas de destituição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre os padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput desse artigo,
considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, quando os princípios, assim como os princípios previstos no caput do artigo 6º dessa lei. Toda vez que fala em padrões técnicos, pelo que eu me lembro dessa lei, é mínimo. Você lembra algum diferente, Paulo? Não, é isso mesmo. É porque tem que ter o mínimo de cuidado, né? Eles não vão colocar o máximo, não. Tem que ser o mínimo de cuidado mesmo. Sim. Então, na prova, ficar atento a isso. É sempre o mínimo. É padrão mínimo. Parágrafo 2º. As medidas de que trata o caput desse artigo deverão ser observadas desde a fase da concepção do produto ou do serviço até sua execução. Artigo 47. O agente de tratamento ou qualquer pessoa que intervém em uma das fases de tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nessa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Mesmo após o seu término. Artigo 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidência de segurança que possa acarretar risco ou danos relevantes aos titulares. Então, o controlador ele tem o dever de comunicar à autoridade nacional e ao titular da ocorrência. É uma obrigação do comunicador às duas pessoas, o controlador a duas pessoas, a autoridade nacional e o titular do direito vazado, dos dados vazados, não direito. Parágrafo 1º. A comunicação será feita em prazo razoável. É aberto, em prazo razoável, não tem um prazo definido, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo, daí caiu aqui no MPDFT, em outras disposições legais, a LGPD é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera o artigo 7 e 16 do Marco Civil da Internet. Assim, analisando a alternativa correta, foi dada correta, ou chamado incidente de segurança deve ser comunicado à autoridade nacional de dados naquele caso que possa acarretar risco ou danos relevantes aos titulares em prazo razoável, com a recomendação atual de 2 dias úteis. A recomendação atual é 2 dias úteis, contados da data do conhecimento do incidente, enquanto não sobrevier outra regulamentação. E foi dado como correto, por causa que o artigo 48 caput e o artigo 18, parágrafo único do decreto 9.936 de 19. Então, atenção, perceba que a LGPD não traz nenhum prazo exato para a instituição do chamado incidente de segurança. Enquanto não há uma efetiva regulamentação nesse sentido, tem recomendado que, após a ciência do evento adverso e havendo risco relevante, a ANPD seja comunicada com a maior brevidade possível, sendo tal considerada a título indicativo o prazo de 2 dias úteis contado da data do conhecimento do incidente. Quem tem cadastro aí naquele aplicativo do Serasa, volta e meia recebe uma informação lá, falando, seus dados foram vazados aqui, clica aqui para você saber mais informações. Então, ele está envolvido aí nessa questão aí de controlador. Aparece lá mesmo o negócio assim, seus dados foram vazados em uma dark work. Normalmente dá isso lá. É tipo assim, seus dados foram vazados em um site qualquer. Você vê, né, Paulo, que vazamento de dados hoje em dia é um negócio que, se você fizer um cadastro hoje em alguma coisa aí, vamos dar um exemplo, você faz um cadastro em um concurso público, às vezes o seu dado vaza lá de dentro, entendeu? Às vezes não é culpa da própria empresa do concurso, mas alguém está lá dentro e vazou seus dados. Isso acontece direto, entendeu? Aí fica um tanto de gente ligando o tempo todo, te oferecendo abrir conta em banco, isso quando o estelionatário pega seus dados, né? E começa a querer te passar algum tipo de trote. Pega seu telefone, os caras agora estão usando até aquele 0300 para passar trote. Tem meio que os caras arrumam. Inciso 1. A descrição de natureza dos dados pessoais afetados. 2. Informação sobre os titulares envolvidos. 3. Indicação da medida técnica de segurança utilizada para a proteção de dados. Observado o segredo comercial e industrial. Observe o segredo comercial e industrial. 4. Os riscos relacionados ao incidente. 5. Os motivos da demora, no caso da comunicação não ter sido imediata. 6.
as medidas que forem ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Então, ó, uma obrigação para eles. Eles têm que fazerem alguma coisa para tentar reverter ou mitigar o prejuízo. Parágrafo 2º. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como 1. Ampla divulgação dos fatos em meio de comunicação e 2. Medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Parágrafo 3º. No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventualmente comprovação de que forem adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis no âmbito dos limites técnicos do seu serviço para terceiros não autorizados a acessá-los. 49. O sistema utilizado para tratamento de dados pessoais deve ser estruturado em forma de atender os requisitos de segurança, os padrões de boa prática e de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e demais normas regulamentares. Seção 2 das boas práticas e da governança. Então, vamos entrar nas boas práticas de governança. O artigo 50. Os controladores de operadores, novamente os encarregados ficam de fora. Então, os controladores de operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associação, poderão formular regras de boas práticas e de governanças, que estabeleçam as condições de organização no regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de risco e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Então, é o controlador e o operador que, conforme sua competência, vão criar individualmente ou por associação regras para boa prática e de governança. Parágrafo 1º. Ao estabelecer regras de boa prática, o controlador e o operador eles têm que levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e do benefício decorrente de tratamento de dados do titular. Parágrafo 2º. Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 6º dessa lei, o controlador, aqui é só o controlador, observada a estrutura, a escala e o volume da operação, bem como a sensibilidade de dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá, o controlador poderá, 1. Implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo, demonstre o comprometimento do controlador em adotar processo e política interna que assegure o cumprimento de forma abrangente de normas de boa prática relacionada à proteção de dados pessoais. B. Seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta. C. Seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados. D. Estabeleça política e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática e impactos de risco à privacidade. E. Tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular por meio de atuação transparente e que assegure mecanismo de participação do titular. F. Esteja integrado à sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplica mecanismo de supervisão internos e externos. G. Conte com plano de resposta a incidentes e remediação. E H. Seja atualizado constantemente, com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. 2. Demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade, quando apropriado, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou código de conduta
os quais, de forma independentemente, comprovarem o cumprimento dessa lei. Parágrafo 3º. As regras de boas práticas de governança deverão ser publicados e atualizados periodicamente e eles poderão ser reconhecidos e divulgados pela autoridade nacional. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrão técnico que facilite o controle pelos titulares de seus dados pessoais. Capítulo 8º da fiscalização, seção 1, seção administrativas. Artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão de infrações cometidas à norma prevista nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicadas pela autoridade nacional. 1. Advertência com indicação do prazo para adoção da medida corretiva. 2. Multa simples de até 2% sobre o faturamento da pessoa jurídica de direito privado. Ó que pancada! 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos tributos, limitado no total de 50 milhões por infração. Ufa, ainda bem que deixaram só 50 milhões, senão acho que podia quebrar a empresa. Então, multa simples, 2% sobre o faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, do seu último exercício, exclui os tributos, limitado a 50 milhões por infração. Multa diária, observada no limite total a que se refere o inciso 2. 4. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência. 5. Bloqueio de dados pessoais a que se refere a infração até a sua regulamentação. O que é o bloqueio mesmo? O que seria o bloqueio? Alguém lembra? Bloqueio é a suspensão temporária de qualquer tratamento ou operação de tratamento. 6. Eliminação de dados pessoais a que se refere a infração. 10º. Suspensão. Pulou aqui. 10º. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses. Período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. 11. Suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. 12. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa, de forma gradativa, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concretos, e considerados segundo parâmetro e critério. 1. Gravidade e natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. 2. Boa-fé do infrator. 3. Vantagem oferida ou pretendida pelo infrator. 4. Condição econômica do infrator. 5. Reincidência. 6. Grau do dano. 7. Cooperação do infrator. 8. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar os danos, voltado ao tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 48 dessa lei. 9. A adoção de política de boa prática e governança. 10. A pronta adoção de medidas corretivas. E 11. Proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não substitui a aplicação de sanção administrativa, civis ou penais, definido pela Lei 8.078, em legislação específica. Então, ela não entra no lugar da sanção administrativa, civil ou penal. Pode ter essa sanção e ainda assim pode ser sancionada administrativamente, civil ou penal. Caiu no MP Santa Catarina. No que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Lei Geral de Proteção de Dados julga o próximo item. A aplicação de sanção administrativa com base na LGPD não exclui o cabimento de sanção prevista na legislação consumerista nem na legislação penal. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 do caput desse artigo poderá ser aplicado às entidades e órgãos públicos sem prejuízo do disposto da Lei 8.112, da Lei 8.429 e da Lei 12.527. Parágrafo
Parágrafo 4º. No cálculo do valor da multa de que trata o inciso 2, caput desse artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresa quando não dispuser do valor do faturamento no ramo da atividade empresarial em que ocorreu a infração definida pela autoridade nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea. Parágrafo 5º. O produto da arrecadação da multa aplicada pela ANPD, inscrito ou não em dívida ativa, será destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difuso, de que trata o artigo 13 da Lei 7.347 e a Lei 9.008. Parágrafo 6º. A sanção prevista no inciso 10, 11 e 12 do caput desse artigo serão aplicadas: 1. Somente após já ter sido imposta ao menos uma das sanções de que trata o inciso 2, 3, 4, 5 e 6 do caput desse artigo, para o mesmo caso concreto. 2. Em caso de controladores submetido a outro órgão ou entidade, com competência sancionatória a ouvir desses órgãos. Parágrafo 7º. O vazamento individual ou os acessos não autorizados que trata o caput do artigo 46 dessa lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular, e caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação da penalidade que trata esse artigo. Artigo 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanção administrativa, as infrações a esta lei, que deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão o cálculo do valor base da sanção e multa. Parágrafo 1º. As metodologias a que se refere o caput desse artigo deve ser previamente publicada para a ciência do agente de tratamento e deve apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor base da sanção de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrado a observância dos critérios previstos em lei. Estamos terminando, vamos aguentar. Parágrafo 2º. O regulamento de sanção e metodologia correspondente deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção da multa simples ou diária. Artigo 54. O valor da sanção diária aplicável à infração a essa lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e seu fundamento pela autoridade nacional. Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo descumprimento. Capítulo 9. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Seção 1. Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Artigo 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória. Presta atenção, autonomia técnica e decisória, ela tem poder de decisão, com patrimônio próprio e com sede no DF. Artigo 55-C. A ANPD é composta de 1. Conselho Diretor, órgão máximo da direção, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. 3. Corregedoria. 4. Ouvidoria. 5A, Procuradoria, e 6, Unidade Administrativa e unidades especializadas necessária à aplicação do disposto nessa lei. Artigo 55-D, o Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 diretores. 5 é um grande volante, hein? Para quem gosta de futebol, o número 5 é um volante. A ANPD, o Conselho Diretor é um volante, incluído o diretor-presidente. Parágrafo 1º. O membro do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeado, após a aprovação do Senado Federal, nos termos da linha F, do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, que ocuparão cargo em comissão do grupo direção e assessoramento das, no mínimo, de 5 níveis. Então, é escolhido o presidente pelos presidentes da República e o Senado Federal, por voto secreto, vai lá e mantém o que foi escolhido ou não. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos entre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos. É igual do pessoal do Executivo. Parágrafo 4º. Os mandatos do primeiro membro do Conselho Diretor nomeado serão de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos e de 6 anos, conforme estabelecido no ato de nomeação.
Parágrafo 5º. Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato do membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será complementado pelo sucessor. Artigo 55e. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seu cargo em virtude de renúncia. Perde o cargo por renúncia. Perde o cargo por condenação judicial transitada em julgado. Ou perde o cargo por pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. 3 casos que o membro de Conselho Diretor perde o cargo: renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, pena de demissão. Parágrafo 1º. Nos termos do caput desse artigo, cabe ao ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, instaurar o PAD, que será conduzido por comissão especial, constituído por servidores públicos federais estáveis. Tem que ser servidor público federal estável. Parágrafo 2º. Compete ao presidente da República determinar o afastamento preventivo. Quando vai afastar preventivamente, é o presidente da República, somente quando assim recomendado pela comissão especial, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, e proferir o julgamento. Artigo 55F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no artigo 6º da Lei 12.813, de maio de 2023. Parágrafo único. A infração ao disposto no caput desse artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. Olha que interessante. A infração no caput desse artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. Artigo 55. O ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental do ANPD. Parágrafo 1º. Até a data de entrada em vigor de sua estrutura, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de sua atividade. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. Artigo 55H. O cargo em comissão e a função de confiança da ANPD serão remanejados de outro órgão e entidade do Poder Público, do Poder Executivo Federal. Artigo 55I. Os ocupantes do cargo em comissão e função de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeado ou designado pelo diretor-presidente. Olha que interessante, quem indica é o Conselho Diretor e quem nomeia ou designado pelo diretor-presidente. Artigo 55J. Compete à ANPD: 1. Zelar pela proteção de dados pessoais no termo da legislação. 2. Zelar pela observância do segredo comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e o sigilo da informação, conforme protegido por lei, ou quando a quebra do sigilo violar direitos fundamentais do artigo 2 dessa lei. 3. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. 4. Caiu na PGM São Paulo 23. Fiscalizar e aplicar sanção em caso de tratamento de dado reiterado e descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Então, ele fiscaliza e aplica sanção em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação. 5. Apreciar petições de titular contra controlador, após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação. 6. Promover na população o conhecimento das normas da política pública sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. 7. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. 8. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades da atividade e o porte dos responsáveis. 9. Promover ação de cooperação, vão cooperar com a autoridade de proteção de dados pessoais de outros países de natureza internacional ou transnacional. 10. Dispor sobre a forma de publicação da operação de tratamento de dados pessoais, respeitado o segredo comercial e industrial. Ele sempre respeita o segredo comercial e industrial. 11. Caiu no MP Tocantins. Solicitar a qualquer momento a entidade do poder público que realizar operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza de dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento dessa lei. 12. Elaborar relatório de gestão anual acerca de suas atividades. 13. Editar regulamento e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidades.
bem como sobre relatório de impacto à proteção de dados pessoais, para o caso em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previsto nessa lei. Então, ele vai regulamentar o procedimento dos altos riscos. 14. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matéria de interesse relevante e prestar conta sobre sua atividade e planejamento. 15. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do caput desse artigo, o detalhamento de sua receita e despesa. 16. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso 4, o que é a devida observância do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelo agente de tratamento, incluído o poder público. 17. Celebrar a qualquer momento compromisso com o agente de tratamento para eliminar irregularidades, incertezas jurídicas ou situações contenciosas no âmbito do processo administrativo, de acordo com o previsto no Decreto-Lei 4.657. 18. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos para que microempresa e empresa de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem startups ou empresa de inovação, possam adequar a esta lei. Alguém sabe o que é startup? Todo mundo fala, mas eu não tenho uma definição disso. 19. Garantir o tratamento de dados de idoso seja efetuado de maneira simples, clara e acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos da Lei 10.741, que é o Estatuto de Idoso. 20. Deliberar na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação dessa lei, as suas competências e os casos omissos. 21. Comunicar às autoridades competentes a infração penal das quais tiver conhecimento. 22. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nessa lei, por órgão e entidade da Administração Pública Federal. 23. Articular-se com autoridades regulamentadoras públicas para exercer sua competência em setor específico de atividade econômica e governamentais, sujeita à regularização e 24. Implementar mecanismo simplificado, inclusive por meio eletrônico, para registro de reclamação sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com essa lei. Parágrafo 1º. Ao impor condicionantes administrativos ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deverá observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os dados dos titulares previstos no artigo 170 da Constituição Federal e nessa lei. Parágrafo 2º. Os regulamentos e normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência pública, bem como de análise de impacto regulamentório. Parágrafo 3º. A ANPD e os órgãos de entidades públicas responsáveis pela regulamentação do setor específico de atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades nas correspondentes esferas de atuação, com vista a assegurar o cumprimento de sua atribuição com maior eficiência e promover o adequado funcionamento do setor regulado conforme legislação específica e o tratamento de dados pessoais na forma dessa lei. Parágrafo 4º. A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica com o órgão ou entidade da administração pública responsável pela regulação de setores específicos de atividade econômica e governamental, a fim de facilitar a competência regulamentória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. Parágrafo 5º. No exercício da competência que trata o caput desse artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo da informação, nos termos da lei. Parágrafo 6º. As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso 5 do caput desse artigo poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências dela decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. Artigo 55K. A aplicação de sanção prevista nessa lei compete exclusivamente à ANPD. É exclusivo da ANPD. E suas competências prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgão da administração. Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afeta ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central da interpretação dessa lei e o estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação.
Artigo 55L. Constitui receitas da NPD. 1. As dotações, consignações do Orçamento Geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos. 2. As doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. 3. Os valores apurados na venda ou aluguel de bem móveis e imóveis de sua propriedade. 4. O valor apurado em aplicação do mercado financeiro das receitas prevista nesse artigo. 6. Os recursos provenientes de acordo, convênio, contrato celebrado com entidade, organismo ou empresa, público ou privado, nacional ou internacional. Aqui pode firmar com empresas internacionais, não tem problema. 7. O produto da venda de publicações, materiais técnicos, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. Artigo 55M. Constitui patrimônio da NPD os bens e direitos, 1, que lhe foram transferidos pelo órgão da Presidência da República, 2, que venha a adquirir ou incorporar. Seção 2 do Conselho Nacional de Proteção de Dados Sensíveis, dados Pessoais e da Privacidade. Artigo 58A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 representantes, titulares e suplentes dos seguintes órgãos. Então, o Conselho Nacional, 23 representantes. 5 do Poder Executivo Federal, 1 do Senado Federal, 1 Câmara Deputado, 1 Conselho Nacional de Justiça, 1 Conselho Nacional do Ministério Público, 1 Comitê Gestor da Internet do Brasil, 3 entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais, 3 instituições científicas, tecnológicas e de inovação, 3 de confederações sindicais representativas de categoria econômica do setor produtivo, 2 de entidades representativas do setor empresarial, relacionado à área de tratamento de dados pessoais, e 2 de entidade representativa do setor laboral. Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. Parágrafo 2º. Os representantes de que tratam o inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 do caput desse artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidade administrativa pública. Parágrafo 3º. Os representantes que tratam no inciso 7, 8, 9, 10 e 11 do caput desse artigo e seus suplentes 1, serão indicados de forma de regulamento. 2, não poderão ser membros do Comitê Gestor de Internet do Brasil. 3, terão um mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Parágrafo 4º. A participação do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Então, quem participa do Comitê Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade vai ter uma prestação de serviço relevante, mas não é remunerada. Artigo 58b. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade 1. Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídio para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados e Privacidade e para a atuação da NPD. 2. Elaborar relatórios anuais de avaliação de execução das ações políticas e nacionais de proteção de dados e da privacidade. 3. Sugerir ações a serem realizadas pela NPD. 4. Elaborar estudo e realizar debate e audiência pública sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade. 5. Disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e privacidade da população. Capítulo 10. Disposição final e transitória. Daí ele passa a vigorar algumas outras leis com a seguinte alteração, que eu acho que não precisa. É verdade. Essa parte final aí já é alterações que essa LGPD fez em relação a outras leis. Por exemplo, o Marco Civil da Internet. E isso. Então, encerramos a LGPD. É uma lei que tem muita cobrança, ela é uma lei que é do nosso tempo. Isso é interessante, porque hoje tudo precisa de um cadastro. O vazamento do dado pode ser algo constante, né? Faz parte do nosso dia a dia, então é uma lei que tem tendência a cair. É importante não só essa leitura, mas é importante depois fazer a releitura dos artigos que mais caem e de vez em quando dar uma passada. Ela é bem extensa, ela tem muito detalhe e tem muito conceito. Normalmente, lei que tem muito conceito, o conceito cai. Paulo? A gente chama atenção para essa lei aí por causa da especialização que tem os examinadores agora do ENAM e do ENAC. Eles têm especialização com essa lei. Então, muita atenção. A gente já tem o vídeo da primeira parte, agora essa segunda parte encerrou.
A gente dividiu em duas porque é uma lei muito extensa. Atenção a esses detalhes aí. Muito obrigado. Marcelo, Pode falar, Carlos. quantos representantes que nós temos no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade? No total, sem ler. Representante? Tem um Conselho Nacional, né? O Conselho Nacional é composto de representantes. Quantos representantes que são no total? Da última que a gente leu, que era da LG, que era do Conselho 23, era o último, né? Esse daí é 10. Não, 23. 23. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade é composto de 23 representantes. 23. Aí ele separa aqui, cara, não dá para decorar isso aqui, mas o primeiro é 5 do Poder Executivo Federal. Talvez possa ser o que caia. Um do Senado, um da Câmara dos Deputados, um do CNJ, um do CNMP, um do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Aí vem de embaixo 3 de cada entidade, sociedade civil, enfim. Para cobrar isso aqui em prova é uma bobagem, porque isso aqui, você saber isso aqui de qual, não sei para quê. Mas saber que tem 23 é importante, pode cair. É isso. Finalizando aí. Fala aí, Carlos, o que você achou de mais importante de tudo que a gente leu hoje? O que eu tenho para falar aí é só essa questão aí de operador, controlador e carregado aí, que a lei vem batendo desde lá de cima até embaixo, que tem normalmente o controlador e operador tem responsabilidade solidária quando acontece algum problema de vazamento de dados, né? Também tem aquelas questões lá das empresas que vazam os dados terem uma multa aplicada lá no valor máximo até de 50 milhões ou 2%, né? Acho que é 2% sobre faturamento sem considerar os impostos. Então, assim, tem muito detalhe na lei, tem que ir pegando a lei, fazendo muito exercício, porque não dá para poder saber tudo, mas pelo menos, quanto mais exercício fizer, mais agravando. Esse é meu posicionamento. 2% sobre o faturamento, né, do último ano, sem contar os impostos, limitado a 50 milhões. Paulo, o que você achou de interessante? É isso aí, pessoal. A leitura dessa lei é muito importante. Leia, cai muito aqueles conceitos lá do artigo 5º, os princípios do artigo 6º e a classificação aí, essa entre autoridades aí. Isso é interessante. Vou fazer um comentário aqui, que não é sobre a lei, mas é sobre utilidade pública. O site da FGV está dando problema para escrever. Tem que realizar um novo cadastro. Se fizer um novo cadastro, ele vai permitir que você se inscreva. Eu não sei como vai ficar a relação cadastro antigo e cadastro novo, mas é necessário fazer esse novo cadastro para poder se inscrever no ENAC ou em qualquer outra prova. Outra coisa, o ENAC e o TJ Santa Catarina é a mesma data. Quem tem já o ENAM precisa observar o que vai querer, e o TJ Santa Catarina, diferente do TJ Amazonas, exigiu que colocasse o RG. Então, não esquece, precisa enviar o certificado mais o RG. Eu acho que a leitura foi maçante, porque era muita informação, mas foi bem feita, foi bem realizada, apontando os principais pontos. É a gente rever e ficar esperto. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado. Pessoal, vamos suprimir hoje, então,